Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponha de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, por todos quanto a vós recorrem, de um modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Bem, galera, salve Maria. Vamos ao quarto vídeo sobre o sacramento do matrimônio, né? Vai ser muito interessante esse vídeo. Já quero recomendar a vocês o seguinte. Eu tenho muita dificuldade de fazer vídeos curtos, né? Terei que ser bem mais direto, mas quero, assim, dar uma dica. É aquilo que geralmente eu faço. O que se faz com os vídeos? Vai escutando, geralmente no carro, ou se estiver em casa, fazendo as coisas. Não só isso, mas outros vídeos, né? Que é uma forma também de estar realizando uma formação, né? Há muitos vídeos interessantes na internet, né? E essa é uma dica interessante para que você possa estar sempre ocupando a nossa mente com coisas que são úteis, né? Isso é muito bacana, interessante fazer esse exercício. Vamos lá, vamos ser diretos. Nesse quarto vídeo sobre o sacramento do matrimônio, ele tem um capítulo que é do catecismo, que eu tenho a virgindade por causa do reino, que vai dos parágrafos 1618 até 1620. As pessoas me perguntam, por que você não lê os parágrafos? Para que você possa ler. Se eu ficar lendo, você não vai primeiro adquirir o catecismo, que é essencial, e não vai ler os parágrafos. É interessante que leia, muitas vezes você pode descobrir algo a mais. Aqui é só uma dica, só para dar uma ajuda. E ele vai falar, basicamente, aqui sobre a questão da virgindade pelo reino. Essa atribuição que está muito ligada aos celibatários. Entre eles os sacerdotes e algumas pessoas que não são sacerdotes, mas desejam viver no celibato. Tanto homens quanto mulheres. Lembrando que o sacerdócio católico é para os homens. As mulheres vivem como religiosas. E as pessoas têm dúvida, por quê? O sacramento do matrimônio é uma condição natural do ser humano, né? O homem, né, está voltado para a mulher para o homem, né? Como está no Gênesis, eles se unem e formam um só corpo, né? Deixa o seu pai e sua mãe. Porém, o próprio Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, ele vai trazer para nós essa novidade, né? Quando ele fala que, e aqui ele vai explicar, é bem interessante isso. E depois nós vamos reafirmar em São Paulo, conforme está também no catecismo. Vamos ver que o catecismo vai confirmar tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, vou ter um ventilador aqui, as páginas estão, né, voando, né? No versículo 12, né? Vai dizer assim: com efeito, há eunucos que nasceram assim no ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. Deixa eu explicar aqui o que é o eunuco. Os reis tinham, né, nos seus haréns as suas concubinas, e tinham os homens que tomavam conta delas, né, que eram os eunucos. Os eunucos eram pessoas que os reis mandavam castrar o órgão genital masculino dele, para que ele não pudesse manter relações com aquelas mulheres que eram do rei. Então Jesus faz aqui uma metáfora, né? E ele vai dizer aqui, é bem interessante essa parte agora. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, que compreenda. E olha que o título é a virgindade por causa do reino. É bem interessante que nós fomos ler Familiares Consortes e vai ver isso. Que essas duas condições são essenciais. São os dois grandes, vamos dizer assim, importantes sacramentos da igreja. Por isso vai dizer que essa virgindade para o reino, conforme estão nos documentos Familiares Consórcio, né, quando fala sobre a castidade e a virgindade, e sexualidade humana, verdade e significado, eles vão atestar isso, que eles fazem parte, tanto a virgindade para o reino, como o sacramento do matrimônio, do mesmo mistério de Cristo. Olha que interessante isso. Fazem parte do mesmo mistério, possuem a mesma dignidade. Claro, cada um na sua condição. Mas aqui, em específico, nós estamos falando do sacerdócio, daqueles que se tornam eunucos pelo reino de Deus. Então, essas pessoas vão se dedicar
unicamente para o serviço do reino de Deus. Ah, mas as famílias não podem? Podem e até devem. Porém, existem atribuições para a família, que é a própria questão da família, essa primeira vocação. Eu devo viver esta vocação na minha casa, né? E o padre tem essa atribuição de estar à disposição do reino de Deus, né? Das pessoas, né? De todo o povo de Deus. Que não é a minha condição. Por exemplo, o padre celebra a missa. Eu não celebro a missa. Né? O padre realiza a transubstanciação, né? No caso, eu não realizo, né? Então tem essas questões. O padre confessa, absolve os pecados. Eu não faço isso. Eu não tenho esse poder, esse munus, que é dado ao sacerdote. E é necessário o sacerdote. E lembrando, o sacerdote sai de uma família. É interessante isso, né? Sai da família. E é importante isso. A formação de um bom sacerdote está ligada também à sua formação familiar, né? Às vezes é dito isso, né? Que às vezes o bom seminarista, quando ele tem uma boa educação, principalmente uma educação católica, ele poderá se tornar um bom padre. Claro, estou dizendo que pode haver, né? Claro, os desvios aí, mas enfim, não deveria, mas existe. São Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 7, vai reafirmar essa atitude de Jesus, quando ele vai tratar na comunidade de Corinto sobre esses problemas, a questão da virgindade. 1 Coríntios 7, recomendo o capítulo todo 7, claro, né? Interessante ver isso. Ele vai tratar da questão do divórcio, tal, e ele vai dizer assim, da questão de aqueles que não têm condições de viver esta castidade, que se abrasam, não conseguem controlar isso, que se casem. Até se você, por exemplo, o seminarista passa um tempo ali, mas se ele vê que essa não é a sua condição, não é nada mais digno que você deixar essa condição e viver, né? Ser um homem casado. Quantas pessoas nós conhecemos que fizeram a experiência do seminário e hoje são excelentes homens casados, né? Então, São Paulo vai trazer aqui essas questões. Eu vou ler só um pequeno trecho rápido aqui, que ele vai dizer assim, né? Contudo, 7:8. 1 Coríntios 7:8. Contudo, digo aos celibatários e às viúvas que é bom ficarem como eu. Olha só. São Paulo fala que a melhor condição é estar como ele, celibatário. Se tornar eunuco pelo reino. Mas existem as atribuições próprias, que é próprio do matrimônio, na questão, né? Isso vai ver na questão de espiritualidade matrimonial, quando nós falarmos sobre a questão da fecundidade, né? No sacramento do matrimônio. A questão do ato sexual, que é uma espiritualidade do matrimônio, né? Então, a pessoa se torna eunuco pelo reino. Que o padre agora não tem mais desejo? Claro que ele tem. Ele é uma pessoa normal, uma religiosa é uma pessoa normal, tem os desejos, mas eles vão direcionar tudo isso a Deus, a esta vocação, né? O que é importante também, gente, entender aqui que nós precisamos ter uma educação para a virgindade e para a castidade, que nós muitas vezes não temos. Falar sobre isso daqui a pouco. Mas ainda para fechar essa questão, né, da virgindade pelo reino, é preciso compreender que existem famílias também que são missionárias. A gente tem exemplo aí do Hugo, da Colo de Deus, a sua esposa, entre outros casais, Dunga e Neia. Por sinal, até o Dunga, você vê que ele teve que ele saiu da comunidade porque ele tinha algumas necessidades com a sua própria sogra, algumas necessidades que ele precisava para poder viver bem esse primeiro chamado dele, que é o sacramento do matrimônio. E isso não denigre a imagem da pessoa, né? Então, claro, não vamos ficar aqui especulando também essas questões da canção nova, pelo amor de Deus, né? Só dando um exemplo, como ele mesmo já citou no seu Instagram. Então ele precisou sair daquela condição que ele viveu durante muitos anos, muito bem, para poder dar uma melhor assistência à sua família, aos seus netos, ao seu filho. Como outros missionários pode acontecer, como também tem alguns missionários que convivem bem nessa condição, vivendo as dificuldades de cada vocação. Isso é um chamado, gente. O cara é chamado ao sacramento do matrimônio, ele vive as dificuldades do sacramento do matrimônio. O cara é chamado ao sacerdócio, ele vive as dificuldades do sacramento da ordem. Isso está em todas os chamados, todas as vocações, seja ele um médico, um engenheiro, porque as pessoas gostam de problematizar isso, por não compreender esta vocação, que é um chamado. Para finalizar essa parte, entrar propriamente na questão da espiritualidade familiar, o Papa Bento falou há alguns anos, e foi parafraseado pelo
pelo padre Fábio, que no mundo em que as pessoas querem obrigar os padres a casar, aqueles que se dão em casamento não querem casar. É interessante isso, né? Fala-se tanto da obrigatoriedade do padre casar, que é melhor, vai evitar. Gente, isso não vai evitar a pedofilia. A pedofilia é uma questão de moral também. Ah, é uma doença? Desculpe, não vamos entrar nisso, mas até então que não for comprovado, não é doença, é uma questão moral. É a questão que vamos falar da questão aqui do autodomínio, porque eu também sou chamado ao autodomínio, mas isso requer a busca pelas virtudes e um exercício, não é uma mágica. Claro que existe a graça de Deus que nos ajuda, mas essa graça vai passar também pelaquilo que eu permito Deus fazer na minha vida, o livre-arbítrio. Bem, vamos lá. O catecismo, ele vai dizer assim: ambos, o sacramento do matrimônio e a virgindade pelo reino de Deus, provém do próprio Senhor, provém de Cristo. E é Ele quem lhe dá sentido e concede a graça indispensável, Deus dá graça ao celibatário, mas também à castidade matrimonial, né? Para vivê-los em conformidade com a sua vontade. A esta virgindade por causa do reino e o sentido do cristão do casamento são inseparáveis e se ajudam mutuamente. Na Familiares Consórcio, né? Esse documento aqui belíssimo de São João Paulo II, quando ele vai tratar sobre essas questões e vai tratar justamente da questão da fidelidade, né? Na parte matrimônio e virgindade, no parágrafo 16 em diante, ele vai reafirmar que essa virgindade para o reino faz parte da mesma aliança, né? Vai falar muito bem do sacerdócio, e aqui é importante nós temos esse apreço pelo sacerdote, apesar daquilo que está na mídia. Claro, a gente não está aqui tapando o sol com a peneira. Existem bons padres, temos que focar nesses bons padres, naquilo que é a essência do sacramento do matrimônio, né? E é interessante, ele vai falar sobre isso, principalmente no Sexualidade, Verdade e Significado, nesta educação para a sexualidade. Ele vai falar que a castidade é um dom de si. É o dom que Deus nos dá quando nós buscamos, um dom de autodomínio. Vai citar depois a virtude do autodomínio. Vamos lá, a partir da página 22, de Sexualidade, Humana, Verdade e Significado, parágrafo 17 seguintes. Ele vai dizer: esta pureza de mente e de corpo ajuda a desenvolver o verdadeiro respeito de si mesmo e ao mesmo tempo torna capaz de respeitar os outros, porque faz ver neles pessoas dignas de veneração enquanto criados à imagem de Deus, e pela graça de filhos de Deus, as novas criaturas em Cristo, que vos chamou das trevas a uma luz admirável. Também vai dizer assim, né, que a castidade exige que se evitem certos pensamentos, palavras e ações pecaminosas. Evitar o pecado. E quanto hoje nós temos esse problema moral hoje, sabe? Em que tudo pode, tudo é permitido. Até São Paulo fala: tudo me é permitido, mas o que nos convém? O que convém a uma família católica? Algumas músicas que tocam em nossas casas nos convém? Convém para nós? Para a nossa boa educação da mente, do corpo e da alma e dos nossos filhos? As nossas vestes convém? Como é que eu posso falar para os meus filhos de moral e virtude se eu não sou um exemplo disso? Se não está no meu próprio corpo, nas minhas palavras, nas minhas ações, isto está moral. Como é que minha filha, meu filho, vai amar a castidade se eu não sou exemplo de castidade? O homem é chamado a castidade dentro do sacramento do matrimônio. Eu sou casto para as outras mulheres. A minha esposa é casto para os outros homens. Como é que eu posso falar de uma moral se eu não vivo esta moral? Como é que eu, enquanto um homem, né, posso dar um exemplo de castidade ao meu filho se eu faço comentários, né, libidinosos sobre as mulheres? Essa é uma questão a ser pensada da nossa própria atitude, no nosso próprio dom de si mesmo. É interessante isso, né? E a castidade conjugal, ele vai tratar, quando fala da virgindade, desse documento, da castidade matrimonial, né, que está ligado a este amor a Deus, a este trabalho da educação para a castidade. Olha que interessante. Por outro lado, os pais, continua, devem ser
ainda considerar qualquer ataque à virtude e à castidade dos seus filhos como uma ofensa à própria vida de fé e uma ameaça ao empobrecimento para a sua comunhão de vida e graça. Quantos de nós estamos vendo as coisas que estão aí erradas, contra a castidade, desses programas, dessas músicas, e nós não tomamos uma atitude, não sentamos com nossos filhos para tratar sobre esses assuntos, para mostrar a ele a verdade da palavra de Deus frente a essas coisas, porque nós não temos essa verdade em nós. Nós não somos virtuosos, nós não damos o exemplo. Ah, mas a gente não vive separado do mundo. Sim, mas você deve ser um sinal. E ser o sinal é viver como Nossa Senhora, como foi dito Simeão para Nossa Senhora. Este menino será um sinal de contradição. A Sagrada Família é um sinal de contradição. Nossa família precisa seguir os passos de Jesus e de Maria. Ser o sinal de contradição neste mundo. Para que as pessoas possam ver. É possível viver desta forma. Nós precisamos ser este evangelho vivo, como fala São Francisco. Aí vai dizer talvez aqui, a família é, pois, a primeira escola de virtudes sociais. Somos isso? Ou buscamos isso, melhor falando. Aí pessoas falam, você é um moralista. Como se viver a moral é algo errado. Olha os valores deste mundo, gente. A gente tem muita gente fazendo isso aí. Muitas vezes mal orientadas até por líderes da igreja. Né? É necessário que os pais, tirando proveito do ensinamento da igreja, olha só isso, reivindique os verdadeiros valores da pessoa e do amor cristão. Essa palavra de Deus, um santo falou isso aqui. E nós precisamos, muitas vezes desejamos ouvir as pessoas que não chegaram lá do que um santo, São João Paulo II. Porque parece que hoje falar de moral, né, é você se tornar moralismo. A gente sabe o que é o moralismo. Mas tantas pessoas estão falando aí contra a moral. Você não pode mais falar de moral. Você não pode mais falar de virgindade. Você não pode mais falar... Por exemplo, nesse carnaval, convém a você estar lá com seu filho, com a sua filha? Vendo todo tipo de mau exemplo, de libertinagem na sua frente. Nas músicas, nas vestes, nos atos das pessoas. Convém esta é uma boa educação para o seu filho? Você está lá. O que nos convém? Depois nós vamos pagar o preço disso. Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Repito, parece que falar de moral hoje na igreja, para algumas pessoas, é ferir os sentimentos, é falta de amor. Ao contrário, quem ama educa, quem ama busca a moral, que é a moral do amor de Deus. Mas parece uma falta de caridade. Não é nada disso, gente. Um mundo sem moral, nós vivemos um caos. E muitas vezes há líderes da igreja falando sobre isso, orientando mal. Se a moral é algo ruim, então para que ter a moral? Onde falta a moral, nós temos o caos, a desordem. Pense bem nisso. Será que nós somos moralistas ou nós precisamos de uma metanoia? Quero finalizar com um fato que foi muito triste para mim no ano passado como professor. Tive uma aluna que ela me dizia que ela estava com uma tia, e a tia dizia o tempo inteiro para ela assim: você não já fez sexo não? A palavra era outra, né? E perguntando se ela não já tinha feito sexo. E depois que a menina começou a viver uma vida de certa forma devassa, né? Ela expressava isso no seu corpo, pelas suas vestes, pela maneira que falava e pelas más companhias que estava. Aí as pessoas começaram, aquelas mesmas pessoas que falaram se ela não estava ainda na vida sexual ativa, a falar coisas horríveis sobre ela. Percebam bem. E claro, empreender uma luta para tentar mostrar para ela a verdade. Mas ela dizia, mas a minha casa não tem isso. Eu não sou vista assim. A minha casa se incentiva outra coisa. E aí depois, quando as pessoas estão numa vida devassa, essas pessoas são as primeiras a lançar pedras. Então nós precisamos pedir hoje a Deus esta graça. A graça de uma verdadeira vivência na fé. De ser realmente um sinal de contradição neste mundo. Eu quero convidar você a fazer isso. A lutarmos, a rezarmos. Não somos perfeitos, mas buscamos o aperfeiçoamento da fé.
Que a Sagrada Família de Nazaré nos dê hoje esta graça. A graça de viver uma fé com a dignidade na qual nós fomos chamados. A dignidade de Deus para o amor. Que a Sagrada Família nos dê hoje, somente nesses dias de carnaval, que tantos estão aí, né, se perdendo, a graça de uma verdadeira e nova conversão. Salve Maria Imaculada, até o próximo vídeo.